Cara, esse projeto ele foi especial, né? Foi diferente. Cara, o que eu posso dizer sobre a máquina do Ronaldo me surpreendeu muito, assim, tipo, muito linda a máquina. Acho que o Ronaldo vai se surpreender muito mais do que, né, a gente que acompanhou e viu o resultado final. Mano, eu tô ansioso pra ver o que ele vai achar. E aí, vocês estão bem? Tudo bom? Curti muito conhecer o Mineirão, dei uma volta por lá, conheci a Toca da Raposa também. O jogo foi legal demais, uma baita energia boa pra caramba. E peguei na mão do Ronaldão, dei aquele cumprimento nele. Não consegui trocar muita ideia, tinha muita gente em volta do Ronaldo. Mas o que eu queria, já consegui, que foi cumprimentar o Ronaldão. Só que agora vamos voltar pra realidade, que a gente tem que terminar a montagem do computador. Eu consegui bater uma data com o Ronald, que o Ronaldo vai estar no Brasil, em São Paulo, e a gente vai conseguir levar o computador. Então, durante essa semana a gente tem que levar a máquina, só que eu tenho um período curto para finalizar a máquina. E ainda tem bastante coisa se a gente for parar para ver. Então, vamos pôr a mão na massa, vamos trabalhar, que a gente tem que entregar essa máquina o melhor possível pro Ronaldo. Finalmente, terminei de montar o hardware. Cara, deu muito trabalho, mas tá tudo encaixado no seu devido lugar. A placa de vídeo ainda falta encaixar aqui, mas eu quero antes encher de líquido antes de colocar a placa de vídeo, porque libera bastante espaço aqui. A placa de vídeo vai nessa região, ela ocupa praticamente esse espaço inteiro. O espaço dela é milimetricamente calculado. Eu coloquei esse suporte que mantém a placa de vídeo na horizontal, assim ela vai ficar de lado aqui e não como tradicionalmente é encaixada na placa-mãe. A parte do mini PC, que é um PCzinho pequenininho, eu coloquei aqui na parte inferior. E é ele que é o responsável por tocar as 3 telas frontais. O mini PC ele está apoiado sobre uma ventoinha, eu fiz um suporte em 3D para fazer com que o ar gelado venha de baixo, a ventoinha empurre esse ar pelo mini PC e mandando todo o ar para cima. Isso teve que ser feito porque o mini PC tem um processamento muito alto, já que ele toca 3 telas 4K na parte frontal. Inclusive na parte frontal eu já fiz a peça em 3D que faltava, que eu não tinha gostado, e agora a gente fez uma diferente que preenche toda a frente até um pouco aqui em cima, e eu gostei bastante de como ela ficou. Bom, agora nós precisamos colocar o líquido nessa belezinha. Eu preciso refrigerar o processador para ver como isso tudo vai ficar ligado e podendo testar essa máquina. Os tubos que a gente vai usar são tubos rígidos, do tipo frosted, né? Que é como se fossem tubos congelados, eles são fosco, ele não é transparente. E o líquido também será transparente. Eu acho que vai ficar bem legal esses tons aqui. Temos que fazer isso dos dois lados, encher de líquido, colocar as placas de vídeo e aí sim vamos testar essa belezinha. Não vejo a hora de ver isso ligado e com líquido circulando. Bora lá, mão na massa! Cara, consegui terminar aqui os 2 primeiros modos da máquina, o modo do Cruzeiro e o modo do Valladolid. Eles já estão integrados aí com as APIs, já tá puxando os dados dos próximos jogos. Se você ver aí, tem o Valladolid e o Aquacorn, acho que esse é o nome. E ainda falta uma coisa bem importante, que é quando a máquina troca os modos, ela precisa trocar as cores da máquina também.
Essa parte ainda não tá feita, vai ser algo difícil para ser feito aí, mas eu tô bem confiante que vai ficar bem legal. Terminei essa parte, tá muito mais bonito do que eu imaginava, tô gostando bastante das conexões douradas e o tubo fosco, né, ele fica bem legal. Pra saber se o sistema tem vazamento ou não, eu uso esse manômetro de pressão e uma bomba. Então eu pressurizo ali e vou colocando pressão no sistema. Aqui, ó, no caso eu tô com mais ou menos 0,6 bar de pressão, que é o adequado pro water cooler. Eu posso pôr até 1 bar de pressão aqui no sistema, para testar se vai acontecer algum problema, fazer um teste extremo e tudo mais. Enquanto o sistema está pressurizado aqui em 0,6 bar, que é até alto, eu vou deixar aqui o sistema pressurizado em 0,6 para a gente poder montar o outro lado. Enquanto isso a gente vai ver se aqui o ponteirinho vai descer ou não. Se o ponteirinho descer um pouquinho que seja, em algum lugar está escapando pressão, está escapando ar, e aí significa que vai escapar líquido também. Então isso é bom para evitar vazamento. Mas tem que tomar bastante cuidado e é só na prática que a gente vai ter certeza. Depois que encher, ainda pode acontecer, mas eu acho que não. Vamos pro outro lado. Rising through the ashes and I'm crossing the waters, breaking all the limits that I'm pushing it hard, striking every match, light it up where it's dark now. Just ain't enough for me. All the stuff that we said has been wasted so many times. My trust I've been tainted, line up excuses, it's all getting gated. Leaves me with a bad taste in my mouth. What are you waiting for? Get up and get it done. What are you waiting for? The journey's just begun. Falling through the gaps as I'm running the corners, waiting for the wave, take me across all the borders, riding like... Finalizei a montagem do water cooler. Agora precisamos testar. Como vocês já podem ver, e vocês já têm um spoiler, porque o metal tá mudando de cor, a máquina tá ligada e tá rodando um jogo. Então a temperatura acabou interferindo aqui e aconteceu esse fenômeno do metal trocar de cor. Já que tudo tá montado, agora entra a parte da finalização, né? Os testes e principalmente os detalhes mesmo. O Felipe tá configurando a parte de iluminação, que eu já coloquei, mas ainda não está ligada, porque ele precisa sincronizar essa iluminação com os efeitos que acontecem na tela. Ele tá fazendo isso remotamente, mas eles já vão vir pra cá, ele e o Belmonte, e a gente vai finalizar juntos essa máquina e vamos ver como ela vai ser toda finalizada. Eu tô muito ansioso pra ver essa máquina inteira ligada. Cara, vendo a máquina pronta hoje, ela ficou animal. Assim, tava até receoso vindo pra cá hoje, mas quando eu vi a máquina pronta, vi os efeitos, vi como que ela tá se comunicando, tanto a parte do hardware com os efeitos visuais, tá realmente incrível, assim. A surpresa de ver o computador pronto, eu tava com um pouco de saudade dessa sensação, né? Porque assim, a qualidade da execução, o projeto todo, né, de sistema ali que o Felipe fez dos modos da máquina, cara, incrível, assim. Quando a gente tá discutindo sobre a máquina e pensando no que a gente vai fazer, vai tendo ideias e tal, a gente não consegue ter dimensão ou pensar com o final da máquina, como é que ela vai ser e a apresentação final. E, cara, o que eu posso dizer sobre a máquina do Ronaldo me surpreendeu muito, assim, tipo, muito linda a máquina. Diferente do último projeto que a gente fez, que foi a Sentinela, onde você olhava e não parecia tanto um computador, essa daqui ela parece um computador, e ela parece um computador dos mais premiums possível. É uma máquina maravilhosa, ela tá linda, os efeitos são maravilhosos. Só que agora veio a parte que a gente mais está aguardando e que bate a ansiedade. Será que o Ronaldo, um cara que viu uma final de Copa do Mundo, vai se impressionar com essa máquina?
É uma máquina que pra gente tá linda, mas será que pro Ronaldo ela também tá linda? Será que vai impressionar ele? E o Ronald também? Eu vou pra lá agora, eu vou levar o computador, o Ronald tá me aguardando por lá, mas eu não quero que ele veja a máquina, eu quero que ele tenha a mesma reação junto com o pai dele. O Ronaldo nem sabe que eu tô indo levar esse computador. Eu tô conversando com o assessor do Ronald pra gente organizar tudo e agora chegou a hora de levar essa máquina pra eles verem. Espero que eles gostem. Mano, eu tô ansioso pra ver o que ele vai achar. E aí, vocês estão bem? Tudo bom? E aí, Ronald, tudo bom? Prazer, Gustavo. E aí, Ronald, você tá bom? Beleza? Porra, melhor Tudo agora bem? contigo aqui. Ele tá sabendo ou não, Ronald? Cara, ó, tava conversando um pouquinho com ele aqui e disse que, pô, começou a aparecer na For You dele, começou a aparecer no YouTube, então já mais ou menos sabe, mas claro que a surpresa de estar aqui na frente Tá. e ver, nada substitui, então... Tá, vamos lá. ver, vamos ver. Só pra explicar um pouquinho, Ronaldo, seu filho me chamou uns 2 meses atrás, eu tenho um canal no YouTube de tecnologia, ele falou assim, cara, eu quero dar um presente pro meu pai, diferente dia dos pais e tal. E aí ele passou essa missão e a gente tá, eu e uns moleques meio doidos aí de infância, estamos desenrolando essa. E tá aqui um computador bem diferente do convencional, a gente fez ele todo à mão. Caralho. Tudo é feito do zero. São 2 computadores. Que isso? E assim, cara, São 2 computadores? aqui é o PC de stream, né, onde você vai streamar ou poder trabalhar e tal, e aqui é o computador para você poder jogar. Tá tudo junto. E aqui na frente a gente fez um negócio que na verdade é um terceiro computador pequenininho que controla, que é chamado de Central R9. Tô muito orgulhoso do resultado final do Central R9, a gente conseguiu fazer tudo que a gente queria fazer desde o começo. Tá aqui todos os modos funcionando, a gente consegue trocar as cores da máquina, mostrar as informações dos próximos jogos. Tem aqui o modo gaming que mostra as informações de hardware da máquina. Então, cara, o que eu posso dizer é missão concluída. Que o modo fenômeno ele vai passar por todos os clubes que você jogou e algumas referências dos clubes, tá ligado? O que você fez por eles aí. Então, é bem interessante. O modo Brasil vai mostrar um pouco do que você fez com a camisa da seleção. Então, vai ter a taça ali, tem uma cena muito legal que eu gosto que vai aparecer daqui a pouco, que é você correndo ali depois de um gol, tá ligado? E tem outros modos aqui, como por exemplo o Cruzeiro, onde ele vai mudar a cor da máquina e mostrar o próximo jogo do Cruzeiro. Em tempo real. Então ele vai pegar aqui o próximo jogo, quando vai ser. Irado, velho. E aí ele sempre vai mostrar isso, vai atualizar automático, estando na internet, tem um mini controlador que vai pegar a rede e vai fazer isso. Tem o modo Valladolid que vai mudar para roxo e vai ter ali a mesma coisa acontecendo. E o modo game, que é onde vai mostrar o desempenho das duas máquinas, porque aqui ele vai pegar o uso de placa de vídeo, o uso de processadores de memória de cada uma das máquinas e mostrar aqui. Quando falamos em desempenho, a máquina Fenômeno é realmente um fenômeno. O resultado é muito bom. Nós temos aqui uma média de 220 FPS, tudo no extremo, na qualidade mais alta possível com o DLSS ativado.
As temperaturas também estão tudo ok. Placa de vídeo 50 graus nesse momento, processador variando de 65 a 70 graus. Obviamente que isso pode variar tranquilamente e, cara, é muito bom. Chegamos a bater 300 FPS em alguns momentos. Então os resultados estão ótimos e obviamente que como estamos jogando, não pode ficar no modo Brasil. Precisamos colocar no modo game. Então é um pouco da brincadeira. Essa máquina, como a gente queria que tivesse elementos do fenômeno, você pode ver que aqui tem uma marquinha, porque eu passei o dedo, porque conforme ela esquenta, ela muda de cor. Então se você estiver jogando, ela vai mudar de cor para um tom mais de dourado, tá ligado? E aí depois ela começa a voltar quando esfria. Cara, muito top. É um presente legal o Dia dos Pais? Puta que pariu. Obrigado. Ah, que isso, eu só dei a ideia aí, o Gustavo, toda a equipe dele aí. Eu que agradeço. Primeiramente, Pesado, muito pica. Muito queria maneiro. agradecer a oportunidade porque, mano, tá do seu lado, tá do lado do seu filho, é uma oportunidade muito grande. Tipo, seu filho me chamou assim, na verdade foi o Vitor, né, que o assessor dele me chamou no Instagram, falou, mano, dá pra fazer? Eu falei, velho, deixa eu ver. Conversando com a Gigabyte, que é quem forneceu as peças, juntei uma galera de infância que eu trabalhei há muito tempo atrás, que já tá cada um pro seu canto. E aí tem um mano que desenha à mão a parada, que desenhou o computador, tem um mano que é programador, todos os amigos e aí juntando, vamos desenrolar. Tamo 2 meses sem dormir, fazendo umas paradas meio doidas. Espero que você tenha gostado. Ó, você falou que você tinha visto que apareceu, né, no seu YouTube e tal. Você chegou a assistir os Não. vídeos? Não, eu pelo vi menos você só se segurou, a chamada, só a chamada, né? Só não a segurei, thumb, não. né? Cara, depois, quando você tiver um tempinho, assiste, você vai ver todo o trabalho aí que o Gustavo, ele realmente documentou o processo todo e, nossa, ficou muito bacana de assistir, de começo a fim aí, desde a gente dando a ideia, nosso primeiro encontro, falando disso e ele juntando a equipe da Machine Makers, indo na Gigabyte, pegando as peças, teve que ir até o Chile pra buscar. Eu fui buscar esse gabinete no Chile, também. eu fui até lá pra trazer o gabinete, trouxe na bagagem a parada. Foi trabalhinho, mas que, com certeza valeu a pena. E assim, cara, tudo do mais forte, tá ligado? Aqui é o lado do PC Gamer, é o mais forte que tem, a gente pegou tudo da Urus, assim, é o mais forte que dava pra ser, é uma placa de vídeo 4090, um i9. Espero que você tenha gostado. Nossa, muito top. Meus amigos todos vão querer comprar. Ah, com certeza. Não, mas é teu, assim, você vê que Mano. é realmente customizado até o extremo. Você pega a parte do Cruzeiro, do Valladolid, os teus números aí pela seleção. Dá um clique aí, troca aí o modo aí pra você ver. É, então. Modo fenômeno. Vai mostrar todos os clubes aí, todos. A gente pegou todas as animações. Espera, as informações estão certas, você lembra? Você tá certo. assiste aqui com quem? Cruzeiro. PSV. PSV. Não, irado demais. Não, e assim, Aqui normalmente o PC ele fica escondido debaixo da mesa, sem tão bonito. Não, que mas aí tem que mostrar, tá louco. Tem que aparecer nas lives, que é isso. Não, ficou muito bonito, muito maneiro. Valeu, muito obrigado. Obrigado por vocês mesmo. aí. Valeu, muito obrigado. Cara, Valeu, Gustavo, mano. Você se superou. Obrigado, A gente mano. deu uma missão, impossível. Mano, pior Você que foi é. lá e fez ainda, e fez bonito pra caramba. É isso aí, espero que você tenha gostado. Tudo refrigerado a líquido, é bem legal, Marco. É bem da hora. Depois você olha os detalhezinhos. E agora eu quero uma foto com você, posso? Vamos bater uma fotinha, já bate aqui na câmera e depois bato outra lá. Cara, assim, né, a oportunidade de poder ter participado de alguma forma, né, de um presente para alguém tão especial, assim, não só para quem gosta de futebol, para quem é brasileiro, mas de fato para uma geração, cara. Quem viu ele jogar, assim, eu acho que é uma honra. Não tem como entregar uma máquina dessa para uma pessoa como o Ronaldo e não lembrar de vários momentos ao longo da nossa vida, né? Lembrei muito da época da Copa de 2002, né? Foi um momento marcante ali e tal. E o Ronaldo, assim como Ayrton Senna, por exemplo, é um ícone pro Brasil, tá ligado? Ele, pra muita gente, representou muita coisa e representa muita coisa. A gente assistia ele jogando bola e eu nunca imaginava que
eu ia conseguir de alguma forma estar próximo a ele, apertar a mão dele ou conseguir fazer um item que o Ronaldo ia usar. Quando a gente fazia a máquina, fez a máquina do Jovem Nerd há 5 anos atrás, eram moleques, eram garotos de 19, 20 anos, né? Brincando de trabalhar e fazer PC. A gente é amigo de vida pessoal, então, pô, diversas a gente troca ideia, sai junto e a gente sempre quis ter a oportunidade de fazer uma participação de novo no Machine Makers, construir alguma coisa legal pra alguém e ter a oportunidade de trabalhar junto e relembrar os velhos momentos, as máquinas que a gente já tinha feito, os problemas que a gente passou. Cara, foi muito incrível, é muito maneiro essa sensação. É um sentimento de orgulho, né, de ter feito parte desse projeto, mas principalmente um sentimento de campeonato vencido. Acho que toda a equipe junta ali de novo, a gente comemorando essa vitória, tendo essa sensação daquele momento do gol nos segundos finais do jogo ali. Realmente acho que esse foi o sentimento de hoje. É muito louco, mano. E o Ronaldão tá lá jogando, a galera tá feliz, o projeto deu certo, mais um case pro canal, mais uma coisa pra gente colocar no nosso currículo, mais um projeto pra gente poder falar, eu consegui fazer isso. E por mais que no fim das contas só um computador, é um baita computador, velho. Fiquei muito feliz de poder ter sentido isso 5 anos depois. Cara, uma baita equipe. Se a gente precisasse fazer um foguete pra ir pra Lua, pode ser que em 1 ano a gente não terminasse. Mas em 2 anos a gente, pelo menos, na estratosfera a gente chegaria. Step across that line. Stand up, you'll be fine. It's the perfect day for what we're waiting for now. It's our chance to shine. It's gonna be a perfect day, a perfect day, a perfect day. It's gonna be a perfect day, a perfect day, a perfect day. Yeah, yeah, yeah. Eu sou o Ronald, esse daqui é o meu pai e acabei de presentear ele com uma máquina da Machine Makers.